Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar, podcast Pelo Amor de Deus. Eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois convidados para o nosso papo. Primeiramente, direto do Pupilas em Brasas, Thaís Xavier. Oi, eu sou Thaís Xavier, um ser imperfeito em busca da perfeição por Cristo Jesus. Olha só que lindo, já começamos bem. Olha. E eu vou parar de falar por aqui para não estragar a entrada. Muito bom, muito bem. E também, direto do podcast Puro e Simples, Victor Medeiros. É um prazer estar aqui pela primeira vez e vamos nessa corrida para ver se chegamos em algum lugar. Olha só, muito bem. E hoje nós estamos reunidos para falar sobre em que futuro nós devemos manter o nosso foco. Tá beleza, Edson. Você está escutando o podcast do site pelamordedeus.org.br, que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialpadd. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal. Então, como comentei, hoje nós vamos ter aí um tema que até fiz um trocadilho aí no título, que é a lembrança do futuro. Mas na realidade, o que a gente vai conversar hoje é, aproveitando que ontem, na data do lançamento desse episódio, então se você estiver escutando muito depois, você não vai entender muito bem, mas ontem era o dia da lembrança, veja só. E hoje nós vamos conversar sobre aquele textinho de Filipenses que fala sobre a gente lembrar do futuro, mas não lembrar do passado. E aí, como assim? Como assim lembrar do futuro? O que eu tô querendo dizer com isso? Bom, é o que a gente vai conversar hoje. Então é que a gente vai conversar sobre aonde que nós temos que manter o nosso foco, né? E sobre a questão do futuro, né, e tudo mais. Então, para começar, para pessoal aí que estiver nos ouvindo, para você, nosso nobre amigo e ouvinte, entender do que eu tô falando, né, já que eu estou me enrolando bastante, nós vamos começar lendo o texto que a gente vai usar como base para o nosso papo hoje, que é Filipenses capítulo 3, do versículo 12 ao 14. Quem gostaria de trazer aí alguma versão aí, vamos ler em algumas versões para ver as diferenças, né, e também vermos se tem alguma coisa que a gente consegue pegar ali e depois a gente conversa sobre o contexto. Quem gostaria de trazer aí uma versão aí de Filipenses 3 do 12 ao 14 aí? A minha versão eu acho que é a mais comum, que é a João Ferreira de Almeida. Pode ser essa, pra começar? Pode. Qual Almeida tu tá usando aí? Qual delas é? Vamos olhar aqui, tradução, João Ferreira de Almeida, edição revisada e atualizada, segunda edição. Ah, revisada e atualizada. Beleza. Então, vamos lá. Almeida. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Muito bem, legal, texto interessante, conhecido por muitas pessoas, né? E Vitor, traz aí uma tradução aí também. Segundo a versão de Jerusalém, diz: não que eu já o tenha alcançado ou que já seja perfeito, mas prossigo para ver se o alcanço, pois que também já foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu mesmo tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me do que fica para trás e avançando para o que está adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da vocação do alto que vem de Deus em Cristo Jesus. Bem semelhante a Almeida, não muda muitas coisas, né? Algumas palavras, né? Tem a NVT também, que é a nova versão transformadora, uma versão recente, né? Que ela muda algumas coisinhas também, mas também não foge muito disso. Ela diz assim, ó: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Então, um pouquinho semelhante, tem um pouquinho de paráfrase aí, né, nessa versão. Tem mais alguma aí, Vitor? Tem aqui eu mesmo traduzido do grego, serve? Serve, vamos lá. Nossa, desculpa então.
agora chegamos aí, né, num nível, né, muito superior. Vai lá. Não que já tenha conquistado ou me tornado perfeito, mas corro para alcançar, pois alcançado fui por meio de Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que já alcancei, mas uma coisa faço. Enquanto esqueço do que fica para trás e busco o que está adiante, eu corro para o alvo, para o prêmio da vocação dada por Deus em Cristo Jesus. Essa tradução aí, Victor Medeiros, né? Bem semelhante também às outras, seguem o mesmo padrão, né? Se fugir muito, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada nas outras bíblias, né? Porque essa Victor Medeiros eu ouvi falar que é muito boa. Né? Eu vou ler também aqui, pessoal, só pra não faltar, a NVI, que também é muito utilizada, e depois eu vou ler a mensagem, que é uma paráfrase, né? Então ela tem um pouquinho de interpretação em cima. Então só pra gente comparar mesmo. A NVI, ela diz assim, ó, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Bem semelhante às outras, a gente percebe que não tem muita polêmica em cima desses textos nas suas traduções, né? São bem semelhantes. Agora, quando a gente vai pra mensagem, a mensagem daí já é uma paráfrase, né? Então tem uma certa interpretação em cima, que daí ela fala assim: não estou dizendo que já tenha tudo isso, que já o tenha conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus. Estou correndo e não vou voltar atrás. Então a gente já percebe ali que ele já pega uma interpretação do que o versículo quer dizer, né? Então já tem essa ideia. Bom, então assim, pessoal, a gente leu algumas versões aí, acho que o ouvinte já entendeu do que a gente tá falando, a gente tá falando desse texto, né? E aí eu pergunto pra vocês, é interessante, para que a gente possa compreender do que esse texto tá falando, a gente entender o contexto, né? Entender quem está escrevendo, pra quem está escrevendo, né? E assim a gente pode começar a entender do que esse versículo realmente está falando. Então, Vitor, não sei se tu sabe aí quem escreveu esse texto, pra quem que ele escreveu, em que contexto se passa a escrita desse versículo. Pra quem é tranquilo. Esse é um dos textos que tem menos discussões em relação à autoria, que é de Paulo com praticamente absoluta certeza, e ele escreveu pra igreja de Filipos, que fica lá na Macedônia, naquela voltinha por cima da Grécia. A questão é um pouco mais o contexto, porque se sabe que Paulo tá preso, mas geralmente as cartas de prisão de Paulo, que ele escreveu na prisão, você tem uma questão de em que prisão foi. Então, em qual dos momentos que ele estava preso que ele escreveu a carta. Então, você tem ainda uma questão em relação a onde foi e quando foi, mas apesar de tudo, não chega a influenciar muito o resultado. É importante saber que ele está preso, é importante saber que a igreja de Filipos era uma igreja que agradava muito a Paulo, não é uma igreja que ele fala muito mal, pelo contrário, ele tece muito mais elogios à igreja do que faz críticas, ao contrário de outras, que é tecendo crítica o tempo todo. Então ele tá escrevendo para uma igreja que é tranquila, uma igreja boa, uma igreja que precisa apenas melhorar, precisa corrigir algumas questões. Certo. Então, entendendo que é Paulo quem escreve, isso facilita algumas coisas, né? Por exemplo, no versículo 12, ele diz não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Não que eu já tenha sido aperfeiçoado nessas coisas, mas eu vou prosseguir para alcançar, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que conversar, é o que ele tá dizendo que ele já obteu ou não obteu, ele vai prosseguir para alcançar. E o segundo ponto também, no versículo 13, né, que ele vai falar assim, eu tô prosseguindo para alcançar, né, porque para isso também eu já fui alcançado, né, por Cristo Jesus. E aí ele diz assim, não que eu já tenha alcançado, mas eu vou, para conseguir alcançar, a primeira coisa que eu vou fazer é esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar para que estão adiante depois. Então assim, Thaís, do que ele tá falando ali, tipo assim, o que ele, não que ele tenha obtido, mas ele quer prosseguir para alcançar essa coisa, do que ele tá falando que ele quer obter aí? É alguma coisa palpável, alguma coisa física? É algo que hoje nós também podemos buscar? Do que ele tá falando exatamente? Tu consegue dizer pra nós aí? O texto responde isso no versículo 12, quando ele fala, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Agora, o que é essa perfeição
perfeição que é a discussão no momento, porque é o ser perfeito, o que é essa perfeição. É que ele fala também, não que eu já tenha obtido tudo isso, né? Então dá a entender que ele está falando de algo que ele falou alguns versículos atrás, provavelmente, né? É no capítulo 3, do 2 em diante, ele tá explicando mais ou menos a origem dele, o que ele fez. Então ele explica que ele era um fariseu, que ele é um conhecedor da lei, que ele já foi um perseguidor da igreja de Cristo. Então ele conta todos os sucessos e os fracassos dele. E é dessas coisas que ele também tá se referindo. Então quer dizer que Paulo, ele era, vamos dizer assim, no meio dos judeus, ele era uma pessoa exemplar, é isso? Ele era o zicão. Eu posso usar palavras mais simples? Ele era o zica da igreja. Ele era um conhecedor da lei. Ele perseguia os cristãos não porque ele era mau, mas porque ele acreditava que isso era o certo, porque era o jeito certo de fazer. Ele seguiu os 10 mandamentos certinho e queria que as pessoas seguissem certinho. Ele circuncidava as pessoas certinho, porque o negócio é certo, judeu com judeu. Esse era o modo certo de ser. Então, tipo assim, quando a gente fala do passado de Paulo, quer dizer que ele tinha, digamos assim, se alguém fosse falar pra ele sobre alguma coisa da lei, alguma coisa, né, relacionada a isso, ele só não conhecia, mas ele era um praticante a tal ponto, digamos assim, de ter, tipo assim, eu posso falar sobre isso, porque não é aquela história de faça o que eu digo e não faça o que eu faça, né? Ele realmente fazia, ele era alguém que fazia essas coisas, né? Ele era circuncidado, ele era alguém zeloso pela lei e tudo mais, né? Mais ou menos isso, né? O pessoal de Filipos, eles eram gentios, eles não eram judeus. E aí existia a igreja primitiva lá, acreditava que o puro era ser judeu, então eles eram excluídos da sociedade pelos judeus. E Paulo fala, tratando eles como iguais, porque se é pra ser conhecedor de lei, ele era o zica. Ele fala num versículo, deixa eu me ver aqui qual que ele é, judeu de judeu, versículo 3, a partir do 5, ele explica o que ele era. Circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto a lei o fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era o cara irrepreensível, ele era considerado, segundo as leis de judeu, o perfeito, mas não segundo a lei de Cristo. Sim, ele era judeu tanto de sangue quanto de prática, né? Então ele não era, tipo assim, nasci como judeu, mas eu sou judeu não praticante. Ele era irrepreensível, né? Exatamente. Mas então, Vitor, quando Paulo ele fala, por que ele fala sobre isso, assim, eu não obti ainda tudo isso, porque ele fala no versículo 10 ali que ele quer conhecer Cristo, né? Ele considera todo esse passado dele como perda. Por quê? Porque ele quer chegar à suprema grandeza de Cristo, né? Ele quer conhecer Cristo ao ponto de participar dos seus sofrimentos, ele quer participar da sua morte, da sua ressurreição e tudo mais. Aí ele diz, mas eu ainda não obti tudo isso, né? Eu ainda não sou perfeito nessa questão, mas eu quero alcançar. E aí ele fala, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Por que ele fala sobre isso, de deixar o passado para trás? Como que isso poderia, digamos, afetar essa corrida que ele tá percorrendo, ou essa busca por essa perfeição, por esse objetivo? Por que isso poderia afetar ele? A noção que o cristianismo traz é bem diferente do judaísmo. O judaísmo que Paulo ele se ufana em ter praticado é justamente uma ideia de você atingir uma perfeição agora. Você já é perfeito porque você já é irrepreensível perante a lei. Você obedece à lei e isso te faz perfeito. Mas a partir do momento que ele sai dessa ideia e ele vai pra graça, ele já não mais tem essa visão. Então não é mais um ser perfeito na lei, mas ele, sendo um com Cristo, ele vai chegar nesse processo que é, como ele fala um pouco antes, no 11, a ressurreição dos mortos em Cristo. Então essa perfeição que ainda vai chegar. Então o que ele está fazendo é basicamente ele abrindo mão de toda a justiça própria, de todo o mérito próprio para a graça. Então ele abandona tudo aquilo que ele era e que, na visão do judeu, faria com que ele fosse perfeito, e em vez disso ele está indo para a graça, e a ideia da graça é que não mais pelo nosso próprio esforço nós iremos alcançar, mas em contrapartida nós iremos nos aproximar de Cristo, e a partir disso nós iremos alcançar essa perfeição que não vem de nós, mas vem dele, que é até o que ele coloca no último versículo que nós lemos, que essa soberana vocação
ela vem de Deus em Cristo Jesus, não é a partir de nós. Então esse seria o alvo dele, esse seria o grande prêmio do chamado celestial, seria o grande prêmio que ele espera em Cristo Jesus, seria essa perfeição em Cristo, seria isso? Justamente, ele está buscando essa perfeição, ele entende que ele, por um lado, ele já está nesse processo, então ele não mais está como as outras pessoas mortas, digamos assim, mas ele já aceitou a Cristo e por isso ele está nesse processo, mas ao mesmo tempo não é um processo que agora irá chegar na perfeição, ele precisará sempre lutar, e é algo que ele traz durante toda essa epístola. Ele fala no início de que o mesmo Deus que opera em nós tanto querer quanto efetuar dessa salvação, dessa santificação, dessa perfeição, mais pra frente ele vai colocar também todo um padrão daquilo que nós precisamos pensar, então nós precisamos pensar naquilo que é puro, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, então ele tá trazendo isso, de que ainda que nós tenhamos várias qualidades, digamos assim, nós não podemos ficar estagnados, nós precisamos continuar nesse processo de aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento ele vem depois, e ele não é um aperfeiçoamento que parte de nós, das nossas ações, mas de Deus. Muito bem, pessoal, então creio que deu pra entender bem ali sobre esse trecho ali que Paulo fala, né? E é interessante até o ouvinte que tá nos escutando, se quiser ler todo o capítulo 3, né? Porque não apenas antes do versículo 12 tem uma parte de contexto, mas depois do versículo 14 também tem coisas bem interessantes ali, né? Que Paulo ele vai falar sobre o assunto que gera em torno de todo esse capítulo 3. E querendo ou não, se você quiser e pudesse dedicar um pouquinho mais, leia todo o livro de Filipenses, toda a carta de Filipenses, porque ela só tem 4 capítulos, então é muito tranquilo de ler, creio que aí 20 minutinhos dá pra ler, e se tiver mais tempo dá até pra refletir muitas coisas, é uma carta bem interessante, Filipenses. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre nós, né, como é que a gente aplica, o que que isso faz de diferença na nossa vida, né, afinal, como eu falei antes, bem no início, eu disse que esse tema aqui, o episódio, é lembrança do futuro, e aí beleza, por que que a gente tem que lembrar do futuro, né, a gente vê que Paulo, ele está perseguindo um alvo, né, ele está sempre lembrando das coisas que vão vir, né? Do que Cristo está preparando para ele, né? Essa perseguição pelo chamado celestial, pelo prêmio celestial, ou qual palavra quiser usar, né? Mas ele fala também que ele se esquece das coisas deixadas para trás, e agora pode surgir uma dúvida, né? A gente entendeu ali o esquecendo-me das coisas deixadas para trás de Paulo, em que ele tá, digamos assim, ignorando, então, como o Vitor explicou, a lei, a forma como a lei judaica trabalhava, como os judeus entendiam a lei, né, essa interpretação da questão da busca pela perfeição por aplicação da lei, e aí ele vai mudar então o seu entendimento, mas e nós? Nós vivíamos antes no pecado, né, nós éramos mortos espiritualmente, então nós morremos para nós mesmos, nós nascemos de novo através de Cristo, temos o Espírito Santo, e o que a gente faz com o nosso passado? Muitas vezes eu creio que, pelo menos eu e acho que a maioria das pessoas, não eram judeus irrepreensíveis, né, talvez a gente fazia coisas muito ruins, né? Então Paulo ainda poderia, vamos dizer entre aspas, se gabar por isso, né? Porque ele era alguém que fazia as coisas certinha, mas isso ele disse que nem isso era bom e nós fazia tudo errado. O que a gente faz com o nosso passado? A gente tem que esquecer então o nosso passado, porque o nosso passado não chega nem perto do que Paulo fazia, que para Deus também não fazia muita diferença, vamos dizer assim, né? Porque o que importa para Deus realmente é Cristo, né? É a graça de Deus. Mas e nós então? Nós temos que esquecer de tudo do nosso passado, da nossa velha vida, e, tipo, aquilo tudo fica para trás? Qual que é o sentido desse esquecer? Será que a gente muitas vezes não pode aprender alguma coisa com o passado, no sentido de, eu fazia isso errado, mas agora eu não posso mais fazer, então eu vou usar esse conhecimento do passado para evitar esse tipo de coisa? Ou realmente eu tenho que apagar da minha memória tudo o que eu vivi antes de Cristo? Como é que fica essa questão aí? Se a gente for analisar o próprio texto, Paulo, no capítulo 3, no comecinho, como eu tinha falado, ele tá fazendo uma reflexão sobre o passado dele. Então, em nenhum momento ele esqueceu do passado dele. Ele tá contando como ele era, das vitórias e das derrotas dele, como ele era um bom judeu, mas ao mesmo tempo como ele perseguiu a igreja. Então Paulo mesmo faz uma reflexão no passado dele. O que ele fala pra gente esquecer, não é pra gente esquecer do passado pra gente fingir que não aconteceu. Mas acho que vocês já devem ter visto, ou mesmo nós mesmos fazemos isso, de às vezes ficar preso no passado, né? De ficar sempre contando vantagem das coisas que a gente já fez, ou então ficar se lamentando pelas coisas erradas que a gente fez e esquecer
esquecemos de viver o presente e de lutar pelo futuro. Entendem? Sim, no sentido daqui a pouco tá ali numa roda de conversa, e aí todos cristãos, e aí não, porque, né, quando eu estava no colégio, na escola, antes de ser cristão, eu colava mesmo, né, e aí ficar se gabando da forma como colava na prova, né, alguma coisa assim, né, tu quer dizer, né, se gabar, né? Exatamente, e não só às vezes gabar, às vezes a gente fica tão triste, eu já presenciei, também já aconteceu comigo, óbvio, de você ficar triste por coisas erradas que você fez, e você esquecer que Cristo já perdoou, que você tem que se perdoar, que são seres imperfeitos em busca da perfeição e a gente precisa lutar para o futuro, e não ficar preso se lamentando das coisas que aconteceu e esquecer que a gente tem que sempre buscar melhorar. Tu entende da mesma forma, Vitor, essa questão? Então quer dizer que não é a gente ignorar completamente, apagar da nossa memória o passado, mas a gente não deixar com que o passado ele influencie a forma como nós estamos agindo agora? É mais ou menos isso? Sim, tanto que eu tinha até aqui anotado que nós devemos aprender com o passado, mas não nos apegarmos a ele. Porque o grande problema é quando nós nos apegamos ao passado, seja de forma positiva ou de forma negativa. Então, às vezes, nós podemos pegar, e por exemplo, o próprio Paulo, ele poderia pegar tudo isso que ele fez enquanto judeu e dizer, não, eu não vou abrir mão disso porque eu conquistei muito enquanto judeu. Então, eu não vou jogar isso fora, vou permanecer do mesmo jeito. Não, ele se esquece disso, ele lança fora isso. Não que ele não tenha aprendido, pelo contrário, Paulo, ele escreve tudo que ele escreve nas cartas por conta dessa herança judaica, então ele consegue dialogar com os judeus, mas ao mesmo tempo, ele não se aferra a isso e ele não impede de ser trabalhado por Deus por conta disso. Então ele realmente, ele entende que existem coisas que ele precisa abrir mão, mas também você pode se apegar a isso de forma negativa justamente com os erros. Então a pessoa que cometeu vários erros, ela pode às vezes se sentir culpada e não entender a graça de Deus e o amor de Deus, e isso fazer com que a vivência da fé dela seja impedida de ser tudo aquilo que deveria ser. Então ela tá sempre se culpando, sempre remoendo os erros e não permitindo que o perdão de Deus haja. Então uma coisa é nós aprendermos com o passado e devemos aprender com os nossos erros e com os nossos acertos, mas ao mesmo tempo não podemos ficar presos o tempo todo no mesmo ciclo. Seja algo positivo, entre aspas, seja algo negativo. É interessante que você que tu usou Paulo ali como exemplo, porque pensando em Paulo, ele poderia muito bem pensar da seguinte forma também, né? Ele poderia assim pensar, nossa, quando eu era judeu, eu persegui os cristãos, era muito bom, eu era alguém importante, e agora olha só, eu estou preso, né? E agora eu sou o perseguido, né? Como eram bons aqueles tempos, né? Ah, como sinto falta. E isso é ficar preso no passado, na coisa boa, né? Por outro lado, também ele poderia ficar, que nem tu falou, não se perdoar, né? Dizendo, olha só como eu persegui os cristãos, quanto mal eu fiz aos meus irmãos hoje, né? Eu matei alguns irmãos e eu machuquei outros e tudo mais, e ele não querer se perdoar por isso, né? Então realmente é algo que muitas vezes vai dificultar a gente olhar pra frente, olhar pro futuro e perseguir o alvo. E aí eu pergunto pra vocês, quando Paulo fala do alvo, a gente explicou antes. E pra nós, qual é o alvo? É o mesmo? É diferente? Como seria o nosso alvo? Qual é o alvo que a gente tem que perseguir hoje, como cristãos? Só me vem na cabeça a música Meu Alvo é Cristo. Se nós voltarmos pro texto, pro versículo 14, ele diz o quê? Eu corro para o alvo, para o prêmio da vocação dada por Deus em Cristo Jesus. Então nós vemos que o mais importante em tudo isso que Paulo está falando é de onde vem esse alvo, que é de Deus. Então a questão principal não é qual é objetivamente o nosso alvo, mas de onde ele vem. Então eu vou pegar e eu vou estabelecer o meu alvo, ou eu vou permitir que Deus estabeleça o meu alvo? É isso que nós precisamos sempre nos perguntar. O que é que está norteando a minha vida e as minhas decisões? É aquilo que eu acho que é o certo, que é o bom, ou de fato eu estou permitindo que Deus defina aquilo que é o meu alvo? E aí nesse sentido, o nosso alvo vai sempre ser Cristo. Vai ser sermos parecidos com Cristo e vai ser fazermos a vontade de Cristo. Fazermos a obra de Cristo. Não necessariamente viajando o mundo, mas também onde nós estamos sendo luz e sal. E pra ti, Thaís, o que tu entende do alvo aí? Na Bíblia que eu leio, que é a da Andrews, Bíblia de Estudos da Andrews, tem um complemento embaixo. Ele explica aqui que o alvo é estar em perfeita conformidade com Cristo. E aí ele completa, pra gente ler o versículo 21, que está em perfeita conformidade com Cristo só vai estar completo quando a gente for pro céu, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até
subordinar a si todas as coisas, que é o versículo 21 que eu li. Então, o alvo é estar em conformidade com Cristo e que vai estar plenamente perfeito na edificação no céu. Uma vez eu escutei uma mensagem sobre esse texto, e a pessoa que estava expondo os versículos, ela comentou, e aí tu pode me corrigir, Vitor, se eu estiver errado, já que tu entende aí, né, do grego. Mas ela me comentou que esse alvo que Paulo utiliza tem a mesma ideia da linha de chegada. Tem aquela fita na linha de chegada, né, não sei, ou alguma outra coisa, que naquela época eles usavam e eles chamavam aquilo de alvo. Então o corredor, quando ele ia participar de uma maratona, ia participar de uma corrida, alguma coisa assim, ele sempre ficava com os olhos fitos naquela chegada, no alvo. Porque se ele se desconcentrasse, se ele ficasse olhando para os lados, ele ia perder o seu foco e talvez poderia perder a corrida ou poderia se desviar da corrida, né? Até tem um clássico vídeo, né, de um corredor de uma maratona em que ele tá seguindo, ele tá no final da linha de chegada e tem uma moto com uma câmera na frente dele e a moto sai numa rua lateral e o corredor vai atrás dele, da moto. Ele, em vez de continuar a corrida pra ir pra linha de chegada. E aí o cara percebe depois que ele tava indo pro lugar errado, né? Então, porque ele desviou os olhos do alvo, ele até usou esse exemplo, né? E é interessante que ele fala, então, que a gente tem que prosseguir pro alvo e nós vamos ter depois, quando a gente chegar no alvo, nós vamos ter um prêmio. Então, me dá a ideia que nós temos que estar sempre com os nossos olhos fitos nesse alvo que vocês estão falando, né? Em buscar a Cristo, buscar ser semelhantes a Cristo, buscarmos ter essa... Como é que é a palavra que tu usou agora, Thaís? Conformidade, né? Uhum. Isso, em perfeita conformidade com Cristo. Então, nisso eu começo a perceber que esse texto, ele tem muita relação com o propósito da nossa vida. Paulo, ele tá demonstrando porque quando a gente foi criado lá em Gênesis, o nosso propósito era glorificar a Deus. E parece muito que esse propósito é o mesmo que Paulo tá falando aí. É glorificar a Deus, mas agora com uma nova direção. Como nós vamos glorificar a Deus? Perseguindo esse alvo. Concorda com isso, Vitor? Que o nosso propósito de vida como cristãos, e na realidade, se a gente for pensar como humanidade, é nós perseguirmos esse alvo que é Cristo, nós obtermos essa perfeição em Jesus, obtermos essa conformidade em Cristo, esse relacionamento perfeito com o Pai, sermos semelhantes a Cristo. O que tu acha? Concordo plenamente. A ideia não apenas do texto, mas de toda a Bíblia é justamente essa, a nossa necessidade de chegarmos a Deus, mas que ao mesmo tempo não podemos chegar a Deus de qualquer forma. Então existe uma forma certa de nos aproximarmos de Deus. Como diz um amigo meu, todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva à salvação, todos os outros levam a condenação e juízo. Ah, boa essa. Dependendo da maneira que nós chegamos a Deus, nós vamos encontrar talvez algo que nós não gostaríamos tanto. Mas o nosso objetivo de fato vai ser justamente esse. Então, invariavelmente, no fim, Deus será glorificado em nós. Seja através da misericórdia e perdão dele, seja através do juízo dele. Então, nós precisamos estar nessa corrida. E de fato, o versículo 14, ele usa toda uma ideia de uma corrida. Então, tanto a ideia de que alguns traduziram por prosseguir para o alvo, mas a ideia no original é correr para o alvo, é tanto essa corrida quanto o alvo como o prêmio, ele traz muito uma ideia de você estar numa corrida e você no final chegar ao objetivo. Então, que é estar de fato em conformidade com aquilo que é a vontade de Deus, que é a imagem de Cristo. Então, o nosso objetivo sempre vai ser seguir esse. Esse texto, inclusive, ele tem muito eco com o texto de 1 Coríntios 9, 23 a 27, que ele também traz essa ideia desse prêmio, que ele diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancemos o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós os fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então aqui ele está trazendo justamente essa ideia de que nós precisamos nos submeter à imagem de Cristo, que nós precisamos lutar e correr, mas não simplesmente correr e lutar sem qualquer objetivo. Então nós precisamos fazer da nossa vida de fato algo centrado no objetivo de Deus. Então muitas vezes nós olhamos simplesmente para questões, por exemplo, de estudo. Então vou fazer tal curso, mas
naquilo nós não colocamos de fato essa nossa vocação no meio. Então eu não vou fazer tal curso para que através dele eu glorifique a Deus, mas eu vou fazer porque é uma vontade minha. Então nós precisamos sempre ter isso em mente, que nós lutamos, que nós corremos, que nós buscamos com um objetivo, porque senão nós vamos ou ganhar uma coroa que logo se esvai ou esmurrar o ar. E agora, esse episódio aqui está sendo lançado no dia 27 de dezembro de 2019, vou datar aqui o podcast. Então, se você está escutando a data do lançamento, é fim de ano. Se você está escutando depois, já começou aí 2020. E muitas vezes o pessoal, eu não sou bem desses, né? Mas o pessoal normalmente gosta de fazer aquelas listas, né, de ano novo. E, esse ano eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer aquilo. Coloca alguns objetivos, né? Então, muitas vezes o pessoal também reflete sobre o ano que passou, analisa o que pode mudar, principalmente na questão espiritual, né? Quando nós falamos de cristãos, né? Percebe o que precisa melhorar. Daqui a pouco o pessoal vai falar, preciso orar mais, ler a Bíblia mais, né? Os clássicos, né? Mas aí, Thaís, eu te pergunto, usando tudo isso que a gente conversou, o que tu poderia deixar aí pro nosso ouvinte, ele, como é que ele pode fazer uma análise sobre a sua vida pra verificar, refletir um pouco, né? Se ele tá realmente prosseguindo o alvo e como é que ele pode mudar isso, né? Se ele, daqui a pouco, ele tá meio que engatinhando nessa corrida, não tá correndo, né? Como é que ele pode levantar, se erguer e começar a correr de verdade, motivado, pra prosseguir esse alvo, pra chegar, pra alcançar a chegada, né? E receber esse prêmio, né? Algum dia, né? Eu não gosto de colocar o meu ponto de vista como sendo a verdade, entende? Eu acho que, como o Victor falou, o importante, o principal, é a gente tá nessa corrida. E quando a gente coloca, por mais que Paulo fala pra olhar ele como um exemplo, isso é uma boa base, inclusive, de você não desistir. Você tem que continuar. O fato de você estar na corrida é a parte mais importante. Agora, como essa corrida vai acontecer, é pessoal pra cada um. Porque quando a gente coloca comparações, fica complicado. Porque é pessoal, é individual isso. Você precisa estar com um alvo, com o galardão em mente, que no meu ponto de vista é a volta de Cristo, é o galardão máximo, é a vitória, sabendo que você é um ser imperfeito e que vai cometer várias infrações pelo meio do caminho, e mesmo assim você não vai desistir, porque é pela graça de Cristo que você vai conquistar, e não pelas suas obras, não por você, e por isso vai continuar tentando. Então tu tá querendo me dizer que de tudo que a gente falou até agora, não existe uma fórmula, não existe uma metodologia, um método que a gente possa aplicar, e daí a partir disso nós vamos ser que nem Paulo, e a gente vai ser um top, e a gente vai conseguir crescer e amadurecer espiritualmente, e vai ser tudo mil maravilhas, mas na realidade é uma questão pessoal que a gente realmente tem que nem até o Victor usou ali o texto de 1 Coríntios, né? A gente tem que meio que esmurrar o nosso corpo e começar a negar nós mesmos diariamente, e Cristo que vai fazer toda essa obra, mais ou menos isso? Exatamente, principalmente se você coloca a glória em você e tira de Cristo, você já seguiu a moto lá no caminho errado, como a gente falou. Porque Cristo é o ator principal, Cristo é o galã aqui da nossa novela da vida. É ele. Se você coloca em você não é nada, coitado. Você acha que tá com alguma coisa, mas coitado de você. Então, se você lê a Bíblia todo dia, se você ora todo dia, parabéns. Mas nada disso importa, porque nada disso importava com Paulo, que era mais zica que você, então não vai importar. Você pode achar o perfeito. Você não é, se você não tiver Cristo na sua mente. Cristo não for o seu centro, não for seu alvo, você não é nada. E pra ti, Victor, como é que tu pensas sobre tudo isso? Eu diria que tem duas questões que nós precisamos entender. Primeiro, de que de certa forma existem dois futuros pra nós, já que esse episódio é justamente sobre o futuro. Às vezes nós pensamos o futuro simplesmente como aquilo que nós faremos. Então, daqui a 10 anos, como que eu vou estar de emprego, como que eu vou estar de família, como que eu vou estar na igreja. Mas além disso, tem a nossa identidade. Então, qual que é o futuro da nossa identidade? Daqui a 10 anos eu vou estar cometendo os mesmos erros, eu vou estar caindo nas mesmas coisas, eu já vou ter amadurecido em algumas e estar com outros problemas. Então nós precisamos olhar para isso. Então quando nós olhamos, por exemplo, para o ano que termina e o ano que se inicia, às vezes nós somos tentados simplesmente a pensar nas ações que nós deveríamos ou não fazer, e menos naquilo que nós deveríamos ser. E aí o segundo ponto seria nós tomarmos a consciência desse processo, que acho que todos nós, em muitos momentos, quando
olhamos, por exemplo, numa virada de ano, olhamos tudo aquilo que nós ainda precisamos resolver, mas nem sempre olhamos para aquilo que Cristo já resolveu em nós. Então nós precisamos olhar para a transformação que nós já vivenciamos, para as transformações que Cristo já fez em nós, para então entendermos para onde estamos indo. Então precisamos ter todo esse caminho em mente. Precisamos ter o nosso alvo claro pra gente. Então, onde nós estamos, por qual caminho estamos atravessando e onde nós estamos chegando. Então, de fato, não existe uma fórmula. Talvez a única fórmula que eu daria é continue a nadar. Então, independente, nunca pare nesse processo, mas tenha essa consciência de que nós estamos nesse processo. É um processo que para todos nós tem muito ainda a se desenvolver, mas muita coisa já foi feita. E precisamos também aprendermos a sermos gratos a Deus por tudo aquilo que já foi feito. Nós, às vezes, quando olhamos aquilo que ainda precisa ser resolvido, achamos que nós estamos estagnados. Mas não, muita coisa já foi feita. E é quando nós olhamos para aquilo que já foi feito, nós conseguimos ver o poder de Deus para nos transformar. E a partir do momento que nós olhamos esse poder, nós podemos ter mais fé e conhecer melhor o nosso alvo. E só, então, comentando sobre o título, né, do episódio, Lembrança do Futuro, a ideia é que a gente fique sempre lembrando qual que é o nosso alvo, qual que é o nosso propósito, porque muitas vezes a pessoa, assim, ela pode chegar assim no momento e ela perde a motivação de continuar nessa corrida, porque ela esquece que existe um prêmio, né, e esse prêmio é a esperança que nós temos que ter na volta de Cristo, né, a esperança que nós temos que ter em Cristo. Então a gente sempre tem que lembrar que Cristo vai voltar, a gente sempre tem que lembrar que nós estaremos com Cristo, e isso é futuro, não é presente. Muitas vezes a gente fica muito preso no presente. A gente tem que sempre lembrar também para onde que nós estamos indo, qual que é o nosso objetivo. Por isso, lembrança do futuro, né? Para que a gente possa, então, viver uma vida agradável a Deus, né? E aquela coisa, né? Que nem vocês comentaram. Não adianta ficar preso no passado, presente e tal. Também não adianta a gente ignorar todas as coisas ao nosso redor. E também não tem método, não tem modelo, não tem fórmula. Mas a gente tem que deixar o Espírito Santo agir no nosso coração e efetuar essa grande obra que começou com Jesus, ou melhor, começou com toda a Trindade, né? Começou com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que Cristo possibilitou, então, a gente estar trilhando essa corrida. Muito bem, pessoal, então considerações finais. Então, vou chamar agora na ordem inversa do início. Então, Victor Medeiros, diga aí pra nós o que você considera finalmente e depois já diz também pro pessoal onde é que eles podem te encontrar. Eu diria que o resumo de tudo aquilo que nós vimos hoje é a importância justamente do alvo. É a importância de nós seguirmos e sabermos para onde nós estamos seguindo. Nós sempre estaremos rodeados de outras coisas que podem nos distrair. Então, como o corredor que você mesmo citou, que acabou seguindo a moto que não deveria, nós estamos o tempo inteiro sendo rodeados de motos para nos distrair, nos levar para outros becos. Mas nós precisamos conhecer a Cristo, conhecer a obra dele, conhecer a essência dele, conhecer a palavra dele, e conhecendo ele nós iremos conhecer o alvo, então iremos seguir para esse alvo. Nós iremos buscar esse alvo e ainda que nós venhamos a nos esquecer, nós possamos sempre parar e lembrar de quem nós somos, que somos corredores indo em direção a esse prêmio. E nunca resistir a ter pessoas conosco que podem também nos ajudar a nunca desistirmos, nunca esquecermos e nunca nos afastarmos do alvo. E, para quem quiser ouvir mais um pouquinho da minha voz, pode me encontrar em podcastpurosimples.com.br. Também estamos no YouTube, no Spotify, nos agregadores de podcast, em todos esses lugares vocês podem nos encontrar. Já temos uma temporada inteira de jornada por aí, e também nas redes sociais, principalmente no Instagram, @podcastpurosimples. Então, link no post para vocês conferirem aí o podcast Puro e Simples, e também vou deixar aí no post aí as redes e tudo mais aí que o Victor citou. Muito obrigado, Victor, por participar aí conosco, por disponibilizar teu tempo e estar conversando aí conosco. Eu que agradeço o convite. Espero que possam ter mais, né? Mais momentos assim pra gente conversar. Vem pra Brasília que tem uma revanche, pode vir. É verdade, vocês gravam presencial, né? Daí tem que ir até aí, né?
E agora, então, Thaís Xavier, deixa aí suas considerações finais, depois também, diz aí pro pessoal onde é que eles te encontram. Eu acho que a coisa mais bonita desse texto é o capítulo 14 mesmo, que é o prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ou seja, tudo isso é pela graça de Deus e os meus méritos não são nada para conquistar nada disso, porque tudo vem de Deus e isso é muito lindo e tira toda a carga das minhas costas, porque eu não consigo nada pelos meus próprios esforços. E isso é tudo bonito. E vocês me encontram no pupilasembrasa.com.br. Assim, encontra eu, encontra o Léo, encontra o Nito, encontra o Igor, o Samuel. Então eu não vou estar em todos os podcasts, mas os que eu participo são os mais legais, porque essa minha linda voz só vai estar em alguns mesmo. Bah, tu não citou o Adriano. Puxa vida, peraí, deixa eu corrigir, pelo amor de Deus. Não, vai ficar, vai ficar. Adriano, meu lindo, te amo, querido. Então, link no post aí do Pupilas em Brasas pra vocês também conferirem lá. Eles têm a pegada ali diferente, né? A pegada ali dos filmes e séries, mas é bem legal porque sempre puxam aí uma interpretação, um papo mais bíblico, né? Vamos dizer assim, um papo cristão aí daquela obra. Somos cristãos, nerds, falando sobre filmes e aí, como somos cristãos, acaba falando sobre cristianismo nisso também. Juntou tudo de bom num podcast só. Exatamente. Impossível cristão não colocar a Bíblia no meio, né? Exatamente. Se não coloca, aí tem problemas. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Thaís, também, por participar conosco e por também dar os seus comentários e dar o seu tempo para nós aí nessa conversa. E eu também quero considerar, finalmente, que eu não tenho muito mais o que adicionar, né? Vocês falaram muito bem, falaram muitas coisas ali. Tudo que eu posso dizer a partir disso é que a gente tem que realmente olhar para Cristo e não desviar o nosso foco nunca mais. É aquilo que Paulo fala, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto, né? Em Colossenses 3, se eu não me engano, né? Mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então a gente tem que estar sempre pensando em quem nos salvou, quem entregou sua vida para nos salvar, né? Qual foi o preço desse sacrifício? Qual é o preço do nosso pecado, né? Que foi pago naquela cruz. E a gente sempre tem que ter ciência disso, né? Não podemos ignorar isso, esquecer isso. Se temos que esquecer de alguma coisa, é daquilo que nos afasta de Deus, né? Isso a gente tem que manter de lado para que a gente possa, então, tirar da nossa frente essas coisas que atrapalham a nossa visão do alvo, para que a gente possa, então, ganhar, né? Que nem foi comentado de novo aí, ganhar esse prêmio, né? Em Cristo Jesus. Então é isso, pessoal. Pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho. Pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção, você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado. Estamos na área de feedbacks do PADD. Uau! Mítico, Dandeco. Uau, tivemos um imprevisto, uma mudança. Olha, não esperava, né? Ah, que homem. Estava na guarda do fantástico, mas dessa vez veio o mítico. Uau, que voz. Olha só. Dandeco, vamos lembrar o nosso feed porque nós já estamos na área de feedbacks. É, pelo amor de Deus.org.br/feed/podcast. E você também pode assinar no iTunes, avaliar deixando as estrelinhas, pesquisando por PADD ou acessando diretamente o nosso atalho em pelamordedeus.org.br/iTunes. Pesquisa lá, ou pesquisa também no Spotify, do Deezer, estamos no Deezer agora, ou qualquer agregador de podcast Dandeco. Vamos agora aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre o versículo 3:16 de Lucas, naquela série 3:16. Quem que foi o primeiro? Opa, foi ele, o Dennis Cruz. Dennis Cruz tá dominando a área de feedbacks aqui. É um prazer recebê-lo, senhor. Nós tínhamos os dominadores, mas desapareceram, abandonarem, né, Dandeco? Mas não tem problema. O que ele disse? Olá, pessoal, aqui mais uma vez. No momento em que eu
ouço esse episódio, está no Trend Topic a hashtag Jesus está voltando. O anúncio da vinda do Messias, assim como na época de Jesus, ainda está na pauta, sempre com um certo temor, justamente pela força e poder. Interessante a análise que fizeram sobre o próprio João ter um certo nível de poder e como todos nós somos convidados a propagar essa mensagem das boas novas adiante. Em tempos nerds, com a expectativa de filmes como Star Wars e os Jets, nada mais interessante do que ressaltar não a ascensão de um Skywalker, mas o maior de todos, que é Jesus. Grande abraço pra você! Mítico, trítico, Dandeco, esse feedback do Dennis Cruz aí, realmente, ele está próximo, ele está voltando, Dandeco, está quase ali, hein? Uau! É. Vejam, quando piscarmos os olhos, foi tarde demais. Pois é, e olha só, eu não posso deixar de citar, estava lendo eu ontem o livro de Atos dos Apóstolos, e no capítulo 11 de Atos, Pedro vai falar sobre diversas coisas ali, né? E no versículo 15 em diante, né, ele fala ali, na verdade um pouquinho antes ele começa a falar do Espírito Santo, mas o versículo 15, ele fala assim, ó, quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E ele não fala do fogo ali, Dandeco, pra te ver, né, se tivesse que ter o batismo com fogo também, por que Pedro não teria falado, né? Pedro não falou. Aí que é o ponto. Olha ali, então o batismo com fogo é a eternidade no inferno, é ser lançado no fogo, né? Como a gente falou no episódio, né? Então, só pra deixar claro aí que a gente tem que esperar realmente essa vinda do Messias aí, como o Denis deixou bem comentado, e só me esclareceu mais porque Deus, ele vai trabalhando aí com a sua palavra, nos revelando, né? Muitas coisas, Dandeco. Mas quem é que foi o próximo? Opa, foi ele, o Rafael Long. Opa, Rafael Long, o que ele disse? Ele falou o seguinte, e aí galera, esse episódio pegou fogo, hein? Brincadeirinha. Eu também sou da opinião que este versículo isolado fora do contexto torna-se perigoso, pretensioso e oculta o atributo de justiça divina, o que acaba reforçando o evangelho cor-de-rosa sabor morango tão propagado por aí. Excelentes análises, abraços! Sensacional, Chico! Esse feedback do Rafael Long, muito obrigado! E viu que ele é piadista, né, Dandeco? Ele gosta desse tom. Mas é exatamente isso, né? Não podemos deixar sempre de lembrar que Deus, ele também é justo, né? Além de amor e santo, né? Então, temos que lembrar sempre que ele é justo e por isso é importante que ele seja justo. Mas, Dandeco, acho que chegamos ao fim dos nossos feedbacks. Lemos 100%, não é? Deixa eu conferir. Opa, foi 100%. Então temos as indicações. Hoje a indicação é o Projeto Coração, episódio 1, mantendo o casamento como prioridade. Link no post desse podcast aí, que não é um podcast novo, tá? Mas eu comecei a escutá-lo por indicação aí de nobre amigos, ouvintes e podcasters. Esse é o podcast Projeto do Coração. Muito bom, fica a dica, recomendado para quem tem família, filhos, né? E quem quer ter também, veja só, né? Então fica a dica, quem já quer ir se preparando aí para cuidar bem dos seus filhos e direcioná-los no caminho do Senhor. Fica a dica. Então tá, né, Dandeco? Acho que por hoje é só, né? Então, pessoal, até mais. Até o próximo episódio. Até! Tudo de ti.